Grow Language Not Registered for Generation. Este é o mais recente artificial sistema de inteligência. E deixe-me ser muito claro. Elon Musk recentemente deixou claro revelação surpreendente. Quando os usuários perguntaram seu sistema de IA Grok sobre a Bíblia etíope e o que ela diz sobre a ressurreição de Jesus, a resposta que faltava. Todos ficaram sem palavras. Que Grok? Desafios descobertos a quais Language Not Registered for Generation Anos da história cristã aceita. A Bíblia etíope é a Bíblia mais antiga, cópia mais antiga da Bíblia etíope, que está completo em termos de um Gênesis para. A cópia do Apocalipse é do século XIV. Ao longo de quase Language Not Registered for Generation Anos, o mundo aceitou a história de Jesus, ressurreição como completa. Mas e se não era? Quando a Grok AI analisou a Bíblia etíope, descobriu algo extraordinário, oculto bem no fundo disto. Texto antigo, pergaminhos antigos contam sobre palavras poderosas que Jesus proferiu após ressuscitar. Dos mortos, palavras que nunca apareceram na Bíblia de hoje. A IA de Musk revelada. Que esses ensinamentos secretos explicam o que Jesus compartilhou com seus seguidores mais próximos nos dias seguintes à descoberta de que a tumba estava vazia. Durante séculos, a igreja manteve estes escritos trancados a 7 chaves. Mas agora, através de a análise avançada de IA, a verdade é surgindo. Antes de revelarmos o que Grok, revelou-se o que Jesus realmente disse após sua ressurreição. Detalhes tão chocantes que até Elon Musk ficou impressionado. Não pude ignorar. Não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e ative a opção Notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Por quase Language Not Registered for Generation Anos, os cristãos já me contaram a mesma história. Jesus ressuscitou. Dos mortos, apareceu para ele, seguidores, e mais tarde ascenderam ao céu. Mas quando Grok me pediu para analisar os livros cristãos muito antigos da Etiópia, descobriu uma versão mais profunda disso. História. Uma que a maioria das pessoas no Ocidente nunca ouviu falar. Elon Musk compartilhou que a análise de Grok mostrou que o etíope, a Igreja Ortodoxa, possui uma das mais antigas e as maiores Bíblias do mundo. Esses livros nunca foram aceitos pela Igreja Romana. Incluem escritos que falar sobre o que Jesus ensinou depois de sua morte, ressurreição, mostrando que sua mensagem não terminou quando ele saiu do túmulo. O banco de dados de Grok revelou que os escritos foram mantidos em segurança durante séculos por monges etíopes que copiaram cuidadosamente. Eles, com as mãos, eles acreditaram nas palavras de Jesus jamais deve se perder. Nestes livros, Jesus não parou de ensinar depois. Ele ressuscitou dos mortos. Ele compartilhou segredos, verdades, avisos e ajuda a preparar seus seguidores para o que estava por vir. Um dos mais importantes destes livros é chamado de Livro do Aliança. Quando Grok analisou este texto, constatou-se que alega gravar coisas que Jesus disse aos seus discípulos depois sua ressurreição, mas antes que ele partisse de volta ao céu. Neste livro, Jesus fala não apenas como professor ou profeta, mas como o Rei do céu e da terra. Ele diz aos seus seguidores para irem para o mundo e construir o reino de Deus, mas não por meio de usando armas ou violência. Em vez disso, ele diz que o Espírito Santo será deles. Poder. A análise de Grok destacou algo profundo. Jesus ensina que o que acontece dentro do coração de uma pessoa é mais importante do que o que acontece em templos ou rituais. Ele também adverte que, com o tempo, as pessoas distorcerão suas palavras e usar seu nome incorretamente. De acordo com as descobertas da IA, diz Jesus, chegará o dia em que as pessoas gritarão o seu nome nas ruas, mas seus corações serão bem longe dele. Eles construirão grandes templos de ouro e pedra, mas esqueça, o templo da alma. Estas advertências parecem que poderiam se encaixar no mundo. Hoje, Jesus prevê guerras, mentiras sendo tratada como verdade e famílias caindo à parte. Ele diz, a escuridão virá quando as pessoas já não reconhecem a sua voz. Frase impactante que Grok destacou, diz, bem-aventurados os que sofrem por amor a Deus. Meu nome não em palavras, mas em silêncio. Mostra um Jesus que caminha com as pessoas, que sofrem em silêncio. Os esquecidos e invisíveis que ainda acreditam profundamente em seus corações. Outro livro da Etiópia, que Grok analisou e chamou de Dedkalia, oferece conselhos práticos sobre como viver como verdadeiros seguidores.
Diz que as pessoas deveriam viva com simplicidade, jejue, ore frequentemente e permaneça longe de governantes corruptos e gananciosos. Traidores. Jesus adverte contra os falsos, líderes que parecem santos por fora, mas prejudicar os pobres em segredo. Ele diz: não sejam como os escribas do futuro, que vestem túnicas brancas, mas devoram os casas dos pobres. Quando Musk viu isso, descobertas de Grok, ele perguntou: se os segredos do passado pudessem, ainda mudam a forma como vemos a fé e a verdade. Então que histórias ocultas se escondem dentro do o mais antigo e mais misterioso santuário do mundo? Livro: A Bíblia Etíope, a Esquecida. Fogo. Os mesmos textos que Grok. As análises também incluem uma profecia sobre o futuro da fé. Jesus diz que nos últimos dias, sua voz se erguerá novamente. De lugares inesperados, de desertos e montanhas, e até mesmo das crianças de escravos. Ele diz que seu espírito falará por meio daqueles que são ignorados pelo poderoso. Essa ideia transforma o normal. Imagem da igreja de cabeça para baixo. Significa que a verdade pode não vir dessas pessoas no comando, mas da humilde Messias esquecido. A pesquisa de Grok sobre a longa história cristã da Etiópia ajuda. Explique por que esses textos sobreviveram. O país é cristão desde o século IV, mas ficou isolado de Roma por centenas de anos. Por causa disso, mantinha um tipo mais espiritual e místico da fé. Nestes escritos etíopes, que a E.A. de Musk descobriu, Jesus fala sobre anjos, demônios e a alma. Design. Ele diz às pessoas para orarem com todo o seu ser, não apenas com palavras. Deixe que seu corpo se torne uma oração viva. Ele diz: deixe seu silêncio falar mais alto do que sermões. Análise de Grok. Identificaram 3 razões principais pelas quais a Igreja Ocidental rejeitou esses escritos. O primeiro é o controle político. Roma queria uma Bíblia clara e simples que poderia ser facilmente gerenciado. O segundo é misticismo. Os livros etíopes estão repletos de divisões, anjos e espiritualidades. Batalhas que os líderes ocidentais consideraram demasiado difíceis. Estranho. O terceiro motivo é o medo. Eles temiam que se as pessoas ouvissem ensinamentos, eles seguiriam a Deus diretamente em vez de depender do igreja para orientação. Alguns dos textos etíopes que Grok examinou também dizem que Jesus permaneceu na terra por language not registered for generation anos, dias inteiros após ressuscitar dos mortos. Durante esse período, ele revelou o que eles invoque os pergaminhos celestiais. Ele ensinou que os anjos caminham ao lado de cada pessoa. Os demônios sussurram na mente das pessoas e cada pensamento constrói uma escada para céu ou um caminho para as trevas. Ele também avisou que suas palavras seriam alteradas. Sua imagem foi repintada e seu nome vendido. Quando observamos a frequência com que o nome de Jesus é mencionado, é usado hoje em dia para dinheiro ou poder. As palavras parecem especialmente verdadeiras, mas mesmo com esses avisos, os textos etíopes terminar com esperança. Dizem que Jesus disse aos seus seguidores de que a verdade nunca morre. Ele disse: eu sou a semente e a espada. Eu retornará. Esses escritos mostram uma imagem diferente de Jesus, uma que é mais forte, mais profundo e mais pessoal do que o que a maioria dos cristãos ocidentais sabe. Jesus não pertence a edifícios ou sistemas. Ele pertence aos corações que verdadeiramente o procuram. Enquanto grande parte do mundo talvez tenha esquecido suas últimas palavras, a Etiópia se lembrou, e talvez seja isso, onde a verdadeira voz de Cristo tem sido esperando o tempo todo. Nos lugares tranquilos, onde a fé jamais se apagou. De Elon Musk. A Grok AI levantou uma questão fascinante. Se a Etiópia realmente preservasse palavras esquecidas de Cristo, então o quê? Lições mais profundas esses textos sagrados oferecem, revelações sobre a vida, a morte e o fim. O despertar da humanidade. Ensinamentos ocultos. A antiga Bíblia etíope contém ensinamentos que muitas pessoas nunca ouviram falar. Quando Grok analisou esses textos e encontrou uma história mais profunda sobre a vida, a morte, criação e o que isso realmente significa para despertar o espírito interior. Esses escritos dizem que, após sua ressurreição, Jesus compartilhou lições secretas que nunca foram registradas nos evangelhos comuns. Por centenas de anos, monges etíopes protegeram esses textos, acreditando que eles continham a verdadeira voz de Cristo. Nesses livros antigos que a IA de Musk examinou, Jesus ensina que a morte não é o fim da vida.
Ele diz que o corpo é como uma roupa que se desgasta, mas o espírito continua vivendo. Quando o corpo se desfaz, o espírito retorna ao seu verdadeiro lar, que é o fogo e a luz de Deus. Seus seguidores ficaram com medo ao ouvirem isso, mas Jesus disse a eles para não temerem a morte. O que eles deveriam temer, disse ele, é viver sem o espírito. Ele chamou isso de morte que caminha enquanto o coração ainda bate. Isso significa que uma pessoa pode estar viva por fora, mas vazia por dentro. Muitas pessoas, disse ele, perdem a conexão com a luz interior e preenchem o vazio com ruído, dinheiro e orgulho. Eles se esquecem de que a presença de Deus habita seus próprios corações. Cada pensamento e sentimento, explicou Jesus, possui poder espiritual. Ele pode elevar a alma à luz ou arrastá-la para as trevas. A verdadeira fé, segundo esses escritos, não se trata de seguir regras, mas de despertar o espírito que já habita em você. Outra parte da Bíblia etíope que chocou os usuários do Grok fala sobre 2 criadores e um mundo ilusório. Diz que nem tudo foi criado pela mesma fonte verdadeira. Havia um criador da verdadeira luz, o Pai de todos. Mas também havia outro ser, um construtor das sombras. Esse ser, tomado pelo orgulho, criou um mundo que parecia belo, mas que não era feito de espírito. Ele queria governá-lo e se autoproclamou o único Deus. Mas estava cego para a luz maior que existia acima dele. Por causa desse orgulho, o mundo se tornou uma mistura de beleza e dor, verdade e mentira. Jesus disse que veio a este mundo ilusório não apenas para salvar almas do pecado, mas também para ajudá-las a despertar desse sonho ilusório. Ele disse aos seus seguidores que a verdadeira luz de Deus ainda habita todas as coisas, mesmo na escuridão. A missão de cada alma é encontrar essa centelha oculta e trazê-la de volta à luz eterna. Antes de ascender aos céus, Jesus proferiu o que os escritos etíopes chamam de sua profecia final. Grok destacou isso como particularmente relevante para os nossos tempos modernos. Ele disse que chegaria um tempo em que o amor desapareceria e a fé se tornaria apenas um ato. As pessoas adorariam com a boca, mas não com o coração. Mas nesse mesmo tempo, ele prometeu que seu espírito ressurgiria. Não em grandes templos ou por meio de líderes poderosos, mas na calma e na fragilidade. Meu espírito, disse ele, se moverá aonde a religião não pode chegar. Os orgulhosos não o verão, mas os quebrantados sim. Eles me conhecerão não por meio de palavras, mas pelo fogo. Esse fogo, explicam os escritos, não é um fogo que queima o mundo, mas um fogo que queima a falsidade e o orgulho. É o fogo do despertar. Ele purifica a alma e abre os olhos. Jesus disse que esse fogo retornaria antes do fim para despertar as pessoas para a verdade. Muitos acreditam que essa profecia se aplica aos nossos tempos, em que o mundo está repleto de ganância, orgulho e confusão, mas também sedento por algo real. Para o mundo atual, a análise de Grok sobre a Bíblia etíope é clara. Construímos falsos deuses a partir do dinheiro, da fama e do poder. Oramos em templos de pedra, mas nos esquecemos do templo vivo dentro de nossos corações. Mesmo assim, ainda existem pessoas silenciosas e discretas que carregam a verdadeira luz de Cristo. Elas não usam vestes douradas nem buscam louvor. Vivem em serenidade, guiadas pelo amor e pela verdade. Suas orações, diz a profecia, impedem que o mundo mergulhe completamente nas trevas. A essência de todos esses ensinamentos é simples. O reino de Deus não está em algum lugar distante. Ele está dentro de cada pessoa. A própria alma é o verdadeiro templo de Deus. Cada ato de bondade, cada ato de perdão e cada ato de amor despertará essa verdadeira luz interior. Quando as pessoas vivem com amor, tornam-se parte da chama celestial. A Bíblia etíope revela um tipo de fé que não se baseia no medo ou no controle, mas na escolha pessoal.
Ela nos ensina que mesmo em um mundo repleto de mentiras e ganância, a luz de Deus jamais se extingue. Os monges que guardavam essas palavras acreditavam que não estavam apenas protegendo textos antigos, mas sim preservando a verdade viva de Cristo. A Grow AI de Elon Musk levantou outra questão instigante. Se a Etiópia guardava os ensinamentos ocultos de Jesus, poderia também conter a história de um lugar onde ele viveu em paz, em vez de morrer na cruz? O Evangelho perdido da paz. Jesus foi traído, torturado e crucificado em uma cruz romana para salvar o mundo. Segundo cristãos do mundo todo, essa história foi transmitida de geração em geração e está presente em igrejas, bíblias e obras de arte. No entanto, quando Grok foi solicitado a analisar manuscritos etíopes antigos, encontrou um relato diferente que apresenta uma versão completamente distinta dos acontecimentos. Alguns manuscritos muito antigos descobertos ali afirmam que Jesus não foi crucificado. Em vez disso, viveu tranquilamente, deixou Jerusalém e continuou a ensinar seus discípulos sobre cura, paz e coexistência pacífica com a criação de Deus. Essa narrativa, conhecida como o Evangelho Etíope da Paz, apresenta Jesus de uma maneira inovadora. Ele é retratado neste Evangelho como um professor bondoso e sábio, em vez de um salvador sofredor. Ele fala sobre amor, natureza e equilíbrio, em vez de conflito ou retribuição. De acordo com os textos analisados por Grok, aprender a viver uma vida gentil, pura e verdadeira é o caminho para a verdadeira liberdade, em vez do sofrimento ou da morte. Uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, a Igreja Ortodoxa Etíope Tuedo, nunca foi como a igreja de hoje. Suas origens espirituais remontam a Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. A fé etíope desenvolveu-se sutilmente por meio da oração, do jejum e de profundas práticas espirituais. Já as igrejas romana e europeia foram moldadas pela política e pela força. Dentro de antigos mosteiros, em lugares como Laibela e Axum, monges guardavam pergaminhos e livros sagrados escritos em gaélico, uma antiga língua etíope. A análise de Grok revelou que esses escritos falam de um Jesus que conversava com o que eles chamam de anjos do ar e da água. Ele ensinou seus seguidores a purificar o corpo e a alma por meio do jejum, da oração e da lavagem em rios. Ele chamava a terra de mãe e o sol de pai, ensinando que toda a natureza era sagrada e conectada a Deus. Nessa versão dos eventos que chocou os usuários do Grok, quando os problemas aumentaram em Jerusalém, Jesus não se deixou capturar. Em vez disso, retirou-se para o deserto, seguindo o exemplo de profetas anteriores. Mais tarde, as pessoas interpretaram mal seu desaparecimento e, com o tempo, a história de sua morte e crucificação se espalhou. De acordo com teólogos etíopes cujas obras o Grok examinou, essa mudança não ocorreu por acaso. Eles acreditam que foi moldada pelo Império Romano, que queria controlar a forma como as pessoas viam a fé. Quando o Concílio de Nica se reuniu em Language Not Registered for Generation DQC, os líderes da igreja sob o domínio romano escolheram quais livros fariam parte da Bíblia. Os estudiosos etíopes afirmam que esse concílio favoreceu uma versão do cristianismo que se concentrava na morte e no sofrimento. Um salvador moribundo, argumentam eles, tornava mais fácil controlar o povo do que um mestre vivo que ensinava a liberdade de espírito. Assim, enquanto Roma pregava sangue e sacrifício, a Etiópia manteve viva sua mensagem de vida e paz. A Bíblia etíope chamava Jesus de Yeshua, o curador, e não de Cristo, o crucificado. Eles acreditavam que ele queria que as pessoas curassem suas mentes e corações, vivessem em paz e cuidassem dos outros e da terra. Os historiadores de hoje questionam essa história porque há poucas provas romanas para apoiá-la.
Mas os estudiosos etíopes nos lembram que suas terras se tornaram cristãs muito antes de Roma, e que sua língua e tradições estão entre as mais antigas do mundo. Arqueólogos encontraram até mesmo antigos templos e cruzes em Yerha e Aksum, que mostram que o cristianismo se desenvolveu na Etiópia por um caminho próprio. Outras descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, mostram que existiram grupos religiosos antigos que viviam em silêncio, praticavam a cura e se mantinham afastados da violência. Assim como o Jesus do Evangelho da Paz da Etiópia, esses grupos, chamados essênios, podem ter compartilhado as mesmas crenças sobre pureza e paz. Quer as pessoas vejam essa história como história real ou como uma mensagem espiritual, ela ainda transmite uma mensagem forte. Ela convida as pessoas a refletirem profundamente sobre o que Jesus realmente veio ensinar. Sua missão era apenas morrer pelos pecados da humanidade? Ou era mostrar aos humanos como viver em paz uns com os outros e com a criação de Deus? O Evangelho da Paz da Etiópia pode não ser tão popular quanto a Bíblia ensinada no Ocidente, mas sua mensagem parece atemporal. Ao analisar as descobertas de Grok, Elon Musk teria dito: se a história de Jesus na Etiópia desafia tudo o que pensávamos saber sobre fé, então o que torna esta antiga terra não colonizada tão singularmente escolhida para guardar a Bíblia mais antiga do mundo, a Etiópia? A terra não colonizada. A Etiópia é um dos países mais antigos e especiais do mundo. Possui uma longa história repleta de mistério, fé e força. Ao contrário de muitas outras nações africanas, a Etiópia nunca foi colonizada. Isso ajudou a proteger sua cultura, tradições e crenças ancestrais. Muitos etíopes acreditam que podem traçar sua linhagem familiar até Cam, um dos filhos de Noé. Até mesmo antigos registros judaicos parecem corroborar essa crença. Por isso, a Etiópia é frequentemente vista como uma terra com profundas raízes bíblicas e uma das civilizações mais antigas do mundo. A pesquisa de Grok mostrou que a forte fé da Etiópia sempre foi uma parte importante de sua história. Muito antes do cristianismo se espalhar pela Europa, a Etiópia já conhecia e adorava o Deus cristão. Registros históricos mostram que o cristianismo estava presente na Etiópia já no século IV. O país não recebeu a religião de forasteiros. Ela já era praticada naturalmente. Um viajante chamado Cosmos Interoplast visitou a Etiópia no século VI d.C. e escreveu que ela já era um país cristão. Ele também afirmou que os governantes etíopes acolhiam os cristãos que fugiam da perseguição em outras terras. Algumas tribos etíopes seguem a mesma fé há mais de Language Not Registered for Generation anos, tornando a Etiópia uma das nações cristãs mais antigas do mundo. É ainda mais antiga que a Igreja Católica. A Igreja Etíope também guarda uma das Bíblias mais antigas e completas já escritas. A Bíblia Etíope tem Language Not Registered for Generation livros, enquanto a versão King James tem apenas Language Not Registered for Generation. Os livros adicionais incluem escritos antigos como Enoque, Jubileus e outros que estão ausentes na maioria das Bíblias modernas. Esses escritos adicionais são parte do que torna a Bíblia etíope tão singular. Os livros estão escritos em uma língua antiga chamada Ge'ez, que poucas pessoas entendem hoje em dia. Por causa disso, muitas partes do mundo nunca tiveram conhecimento desses textos. A análise de Grok revelou que a Bíblia etíope existe em duas versões: o cânone ampliado, com Language Not Registered for Generation livros, e o cânone restrito, com Language Not Registered for Generation livros. O imperador Haile Selassie posteriormente tornou o cânone restrito a versão oficial. A longa independência da Etiópia, sua fé primitiva e seus textos sagrados demonstram que as raízes do cristianismo se estendem profundamente pela África. Enquanto a maioria das pessoas busca em Roma ou Jerusalém a história da Bíblia, a Etiópia guarda discretamente uma das versões mais antigas e completas já conhecidas. A Grow AI de Elon Musk descobriu algo extraordinário.
A Bíblia etíope contém ensinamentos, profecias e histórias sobre Jesus que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre as origens do cristianismo. Dos ensinamentos de Jesus após a ressurreição, a possibilidade de ele ter vivido em vez de morrido na cruz, esses textos antigos pintam um quadro radicalmente diferente de Cristo e sua mensagem. O fato de a Etiópia, nunca colonizada, nunca conquistada, ter preservado esses escritos sagrados por milhares de anos, sugere que talvez a versão mais verdadeira do cristianismo tenha estado escondida à vista de todos o tempo todo. O que você acha da descoberta da Bíblia etíope por Grok I? Isso muda a sua visão sobre a ressurreição de Jesus e seus verdadeiros ensinamentos? Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo exibido na sua tela para acompanhar as histórias dos seus artistas favoritos.